Bem, gente, bem-vindo, bem-vindas a todos e todas para o nosso último encontro sobre esse livro que está aqui, o Pele Negra, Máscaras Brancas. Hoje a gente vai conversar aqui sobre dois capítulos, na verdade, o último capítulo, o sétimo, que é o Negro e o Reconhecimento, e a conclusão, que é bem curta, são dois textos, aliás, bastante curtos. A gente que andou trabalhando aí com capítulos, o último capítulo que a gente trabalhou na reunião passada, antes da interrupção do final do ano, foi bem extenso, né? Agora a gente vai ter um capítulo mais curto que vai dar a oportunidade da gente aproveitar esse encontro final para falar de uma maneira mais geral sobre o livro, sobre a nossa percepção do livro, do pensamento do Fanon, das contribuições dele, daquilo que vocês retiveram, assim, o que vocês acharam mais significativo, que marcou mais vocês da leitura desse livro. Mas também a gente pode falar, né, dos limites e fazer algumas críticas e perceber também aonde que ele poderia ter avançado mais, o que a gente pode considerar aqui também criticamente. Hoje a gente tinha, né, um relator, mas que parece que teve algum problema, né, não pôde comparecer, então eu e a Márcia, é isso mesmo, Márcia? Você vai junto comigo para a gente guiar um pouco essa nossa conversa, né? Já começo dizendo que o capítulo que a gente vai conversar hoje, a conclusão, eu acho que tem muito mais elementos, a gente pode privilegiar a conclusão nessa nossa conversa, mas, assim, rapidamente sobre o último capítulo, que é um capítulo curto se comparado com os demais, dá uma impressão até de que faltou gás ao Fanon, né? Ou seja, ele vinha desenvolvendo o capítulo anterior, por exemplo, que era sobre a psicopatologia, não é? Deixa eu ler o título aqui, o Negro e a Psicopatologia. Foi um capítulo bem extenso, né, e tal, com vários, que dá exemplos, etc. E nesse capítulo aqui, ele é bem sucinto. As referências que ele faz ao Hegel e à teoria do reconhecimento são quase crípticas, assim, ou seja, ele aponta para algo que ele tem intenção, mas sem muito desenvolvimento. A gente pode tentar entender um pouco melhor isso aqui, mas já adianto que não sou nenhum especialista em Hegel, nem há muitos anos atrás eu já me aventurei pelas páginas da fenomenologia, né? Mas tem muito tempo que eu não mexo com isso e tal, então não sei até que ponto também eu vou ser um bom guia no entendimento desse texto, mas vamos lá juntos tentar extrair alguma coisa desse capítulo. E o outro autor com o qual ele dialoga mais diretamente aqui, que é o Adler, né? É um autor que eu nunca li, né? Enfim, de uma outra área, né? Que não é da minha área, então mais difícil ainda, né? Mas vamos lá, seguindo os temas aí principais desse último capítulo. O primeiro, ele sustenta uma tese, né, basicamente, de que há um conjunto de posições teóricas que, segundo ele, são mistificações espantosas, etc., isso na área da psicologia, da psiquiatria, e ele observa como que a figura do negro, em especial do antiliano, né, o negro das colônias, ela é construída sempre a partir de uma espécie de comparação com o branco, né? Ou seja, existe uma constituição de si que é comparativa, né? Então, num certo sentido, dá a entender, né, que, de certa maneira, né, depois a gente pode ver isso na teoria do reconhecimento, mas a construção do si, né, ela é sempre feita através de uma certa relação com o outro, né? Essa é a tese central do Hegel na teoria do reconhecimento, é de que a gente não constrói nossa própria consciência, digamos assim, a não ser por meio desse tipo de relação com o outro e por meio do reconhecimento desse outro. Isso é fundamental na constituição do si. Só que no caso da experiência do sujeito negro, né, e racializado, especialmente nessas sociedades racistas, coloniais, esse tipo de relação ela acontece diferentemente, ou seja, há um conjunto de elementos que impedem que esse reconhecimento aconteça e, portanto, você cria uma espécie de consciência que fica o tempo inteiro buscando esse reconhecimento do outro, né, sem que esse processo, vamos dizer assim, se conclua. E, por isso, ela nunca chega exatamente ao momento de afirmação de si. Ela nunca é em si para si, para usar os termos hegelianos. Ela permanece sempre numa espécie de busca de afirmação para esse outro, que é um outro que nunca o reconhece, né? Enfim, então
é uma dinâmica, digamos assim, de uma espécie de processo, né, de constituição de si que sofre um bloqueio, né, e esse bloqueio pode ser explicado, é claro, por essa loucura que é a experiência do racismo e tal, né, que impede que as pessoas sejam reconhecidas. Bom, então, acho que, em linhas gerais, é um pouco essa a ideia geral, né? A gente pode pegar aqui algumas passagens para tentar entender os pontos mais específicos. Você quer fazer algum comentário mais geral também, Márcia? Quero sim, Marco. Eu acho que é importante, eu também não tenho leitura desse Adler, mas eu dei uma pesquisada e, pelo que eu entendi, o que ele vai realmente falar é essa existência de um empenho por uma autoestima, assim, uma tentativa realmente de superar um sentimento de inferioridade, que como se fosse superar, como se esse complexo de inferioridade procurasse uma forma compensatória de poder, de domínio e de superioridade. E aí, então, o que eu observei, assim, que eu acho que é interessante essa análise que Fanon faz, é que dentro da experiência negra colonizada, a autovalorização, ela não está, assim, dentro de uma perspectiva do ego, né? Mas dentro de uma perspectiva do outro. E aí, então, eu acho que é esse diálogo que ele vai tentar fazer com a teoria do reconhecimento de Hegel e tal. E aí, bem no final da primeira página, ele coloca, essa é uma última frase, assim, ele vai falando sobre como que isso poderia acontecer, e aí ele fala, é sobre as ruínas daqueles que me são próximos, que edificam minha virilidade, demonstrando como que essa perspectiva de talvez aí uma forma compensatória de poder e tal, e aí ele faz uma análise, inclusive, como que essa relação se dá com outras pessoas negras, porque quando ele vai fazer essa conversa lá sobre Hegel, eu tive uma percepção que é uma análise mais dentro de uma perspectiva colonial, e aí então ele fala realmente do branco com o negro, e aí coloca inclusive uns diálogos, né, assim, e aí ele chama mais essa questão da branquitude, da brancura, né, conforme ele coloca lá. Mas nesse ponto aqui, é interessante como ele coloca assim, essa perspectiva do outro negro. Aí na página 222, eu grifei aqui também, que ele coloca assim, no segundo parágrafo, aí ele fala assim, o antiliano se caracteriza por seu desejo de dominar o outro, sua linha de orientação passa pelo outro. A questão é sempre o sujeito e não há preocupação nenhuma com o objeto. E aí ele fala assim, tento ler nos olhos do outro a admiração, e se porventura o outro me transmite uma imagem desagradável, desvalorizo esse espelho. Esse outro é definitivamente um imbecil. E aí, então, quando ele passa a tratar essa coisa assim de não busco me desnudar diante do objeto, eu acho que também é uma reflexão importante do que se faz sobre essa noção de objeto, reificação, sujeito, e tudo mais dentro dessa perspectiva de assujeitamento mesmo que a escravidão impôs, né? Então, e aí eu acho que é importante também, dentro dessa análise, dessa conversa aqui, com base nessa teoria desse Adler, é que me parece que Fanon tentou demonstrar de alguma forma, apesar de o tempo todo ele estar falando dessa noção do outro e tal, de demonstrar essa perspectiva dentro de uma ótica estruturada de sociedade, sabe? Ele menciona a questão do ego, mas me parece que ele quer demonstrar como que isso é além do ego. Isso é uma própria estrutura que vai desenvolver ali dentro daquela sociedade. E isso fica muito marcado porque o tempo inteiro ele fala a sociedade antiliana, o povo martinicano, e aí ele vai falando sempre demonstrando como que como essa noção de povo, de sociedade, de lugar ali tá atrelada a isso que ele está desenvolvendo. Quer falar alguma coisa? Não, massa, beleza, Márcia, eu vou, acho assim, em linhas gerais, né, o que eu percebo ele faz uma apropriação crítica do Adler, né? Ele apropria do Adler uma certa teoria da constituição do ego por meio dessa comparação, né, e por meio de uma espécie de afirmação de si a partir tomando o outro como se fosse um espelho, né, uma coisa, uma dinâmica narcísica, digamos assim, de olhar para si
e tentar se comparar para se valorizar, etc. Né? Só que a diferença principal que eu vejo, e aqui eu não conheço Adler, né? Então vou tomar por verdade isso que o Fanon está dizendo, mas a tese que ele está sustentando aqui é de que é preciso ir além do Adler, porque o Adler teria pensado essa estrutura psíquica, digamos assim, centrada no indivíduo. E o argumento do Fanon é de que isso tem uma dimensão social, ou seja, que isso, digamos, esse processo, né? Uma neurose coletiva, né, que ele chama. Isso tem uma origem que é o meio, né? O meio social é que, de alguma maneira, dá origem a isso, e por isso a gente precisa transpor, digamos assim, uma questão que não seria apenas um problema psicológico para pensar isso como um problema sociológico, no certo sentido, né? Que tem uma sociogênese. Aqui, no comecinho do texto, acho que tentando trocar em miúdo, assim, pelo menos a maneira como eu entendi essa dinâmica para entender essa psique negra antiliana, quando ele fala que os negros são comparações, aí ele explica isso logo na primeira página, que ele diz o seguinte: ser comparação significa que a todo momento eles se preocupam com a autoavaliação e o ideal do ego, né? Ou seja, eles estão o tempo inteiro, essa que eu acho que é a dinâmica que é perversa, digamos assim, de um sujeito inferiorizado, ou seja, o indivíduo que numa sociedade, colocado numa posição de inferioridade, parece que isso faz nascer nele uma espécie de tentativa de constituição de si, de afirmação de si, que o tempo inteiro parece que você está sob avaliação e você precisa fazer, de alguma maneira, provas disso, para esse olhar desse outro que o inferioriza, dessa sociedade, né, que te inferioriza de uma forma geral. Então, os antilianos, eles ficam, num certo sentido, e isso que é um processo, né, patológico, digamos assim, tentando, se autoavaliando, se comparando com os outros e tentando se afirmar para esse outro que o inferioriza, digamos assim. Então, não sei se vocês já perceberam esse tipo de dinâmica, assim, para tentar entender isso, eu pensei em comparações. Você já viu, por exemplo, crianças, né, quando elas querem aparecer, por exemplo, um adulto, né, então elas ficam disputando entre si a atenção do adulto, né, e se o adulto dá mais atenção para uma criança, a outra fica, e elas ficam nessa disputa entre elas, uma tenta se afirmar, se diferenciando dessa outra também. Então, por exemplo, você tem essa dimensão do negro antiliano que se considera superior ao negro africano, por exemplo, né? Então, você tem essa disputa, e aí entra aquilo que a Márcia falou, né? Cada um olha para si, toma o outro como um espelho, né? E aí ele desenvolve isso na página aqui 223, dizendo assim que os martinicanos são ávidos por segurança, querem que sua ficção seja aceita, ou seja, eles constroem uma ficção de si e querem que isso seja aceito por esse olhar desse outro, né? Aí ele diz assim, querem aparecer, cada um deles quer aparecer, toda a ação do antiliano passa pelo outro, né? Enfim, então essa é uma dinâmica de um sujeito inferiorizado no qual toda a sua ação passa por esse outro e ele quer aparecer, né, para esse outro, ele quer simplesmente, né, dizer, simplesmente porque é o outro quem o afirma em sua necessidade de valorização, né? E aí depois disso, o Fanon diz o seguinte: agora que encontramos a linha de orientação adleriana do antiliano, ou seja, ele parece estar concordando com isso, resta-nos investigar a sua origem, ou seja, ele concorda com Adler com a descrição digamos assim, da patologia psíquica, dessa constituição de um sujeito que quer aparecer para um outro, digamos assim, e que ele chama de sujeitos de comparação, né? Deixa eu usar o termo, os negros são comparação, né? Então isso ele retoma do Adler, só que a pergunta que ele coloca agora resta investigar de onde vem isso, por que é assim, né? Por que esse sujeito se constituiu dessa maneira? Por que ele tem essa vontade de aparecer? Por que para ele ser ele mesmo, ele precisa dessa aprovação, dessa valorização do olhar desse outro, não é? E para entender isso, a origem disso é que aqui sim, claramente ele se distancia do Adler, se distancia das teorias assim, estritamente psicológicas ou psiquiátricas para abraçar uma teoria mais social, né? Ou seja, para apontar para uma origem
social desse fenômeno. E aí a frase aqui na virada da página 223 para 224, acho que é muito clara nesse sentido. O sentimento, né, ele fala que o sentimento de inferioridade não é uma coisa individual, ela é social, cultural, ela faz parte do antiliano, ou seja, não é o José, a Maria, o ciclano, o fulano, não, é uma sociedade inteira que tem esse sentimento de inferioridade. E aí ele diz que a sociedade antiliana é uma sociedade nervosa, uma sociedade comparação. Portanto, passamos do indivíduo à estrutura social. Se há um vício, ele não reside na alma do indivíduo, e sim em seu meio, né? Eu acho que essa é uma tese bastante contundente, vamos dizer assim, é uma afirmação clara de que a gente está diante de um fenômeno que tem uma sociogênese e que desloca, ou seja, não é um problema individual, ainda que tenha uma dimensão, uma expressão individual do problema, perceba? O problema do racismo é vivido também psiquicamente, ou seja, cada indivíduo, de alguma maneira, é um reflexo, né, uma expressão desse fenômeno mais amplo do racismo e da inferioridade. Só que a origem disso não é o próprio sujeito, essa que é a questão, né? Não é o próprio indivíduo que tem uma estrutura nervosa, né, mas uma sociedade, né, que de alguma maneira produz esse tipo de desvio, vamos dizer assim, ou de patologia psíquica. Então, basicamente, né, a tese aqui, tal como ele coloca, é de que esse complexo, esse problema, né, nasce num meio em que existe um complexo de superioridade, né? Ou seja, então você tem, obviamente, do ponto de vista daqueles que são racializados, inferiorizados, uma dinâmica psíquica de afirmação de si comparativa que nasce numa sociedade com um complexo de superioridade, ou seja, que afirma um grupo que se afirma como uma superioridade racial. Bom, inclusive com relação a quem foi submetido ou não ao processo de escravização, né? Quando ele coloca essa citação aí, logo em seguida desse trecho que você está falando, um dos questionamentos que esse personagem faz, assim, pois apesar de ser negro, não fui escravo. E aí ele vai colocando assim, como se o fato dele não ter sido escravizado, de alguma forma, tirasse ele dentro dessa perspectiva de negrura, né? Como ele coloca aí. Então, é como se houvesse realmente, não é nem hierarquizar, não, mas é uma intenção de ultrapassar, de romper com essa noção de alguma forma, né? E aí se faz isso através dessa perspectiva da superioridade da comparação. E aqui é interessante você falar isso, né? Aconteça, eu não fui escravo, né? A tentativa aí é de por meio da comparação, se diferenciar de um outro, né, inferiorizado e se colocar como, digamos assim, uma posição comparativamente melhor em relação a esse outro, mas comparativamente melhor aos olhos de quem? Do branco, perceba, daquele que se afirma como superior. Então, aqui tem uma tese que é interessante, que ele fala assim, olha, o Adler, quando ele pensa essa relação do sujeito e o olhar do outro, a constituição subjetiva, é como se esse sujeito tentasse se afirmar como maior do que o outro, né? Então, o outro aparece como uma espécie de adversário, vamos dizer assim, um jogo de autoafirmação. Os dois tentam se afirmar, um reconhece o outro, mas existe uma busca de ser maior que o outro, vamos dizer assim. Tem uma dimensão aí que é meio competitiva, vamos dizer assim. Só que, no caso do negro, o que ele diz do negro antiliano, né? O que ele diz é que o jogo de afirmação por meio do olhar do outro não procede da mesma maneira, porque no final das contas o que a gente tem é uma relação tripla, né? Você tem a figura do branco, que é colocada na posição superior, e você tem uma comparação que não é do negro com o branco, mas do negro com o outro negro, né? Então você tem um eu diferente do outro entre os inferiorizados e que tentam se afirmar entre si para se valorizar, né, digamos assim, diante do olhar desse outro, que praticamente permanece na sua posição de superioridade, que é o outro branco, né? Enfim, então, o que ele diz aqui na página 226 é isso, né, que a comparação adleriana comporta dois termos, ela é polarizada pelo ego, né, um ego aqui e outro ego lá, né, o ego do outro. Já a comparação antiliana, ela é encabeçada por um terceiro termo, nela
a ficção dirigente não é pessoal, mas social, né? Então, você não tem apenas dois egos numa luta por reconhecimento, você tem os dois, né, se comparando um com o outro, e você tem um terceiro elemento, que é social, que é o elemento da superioridade branca, né? E aí fica essa obsessão de se afirmar, se colocando como superior, não ao outro, mas em relação a esse outro inferiorizado, né, que está no... enfim... Ele coloca essa equação que ele faz, eu acho que fica também bem didática. Lá, voltando na página 225, no final, ele fala assim, que a aparência desse Juan invalida todas as ações dele. E aí, logo após, ele fala assim, no paroxismo da dor, resta apenas uma solução ao infeliz negro, dar prova de sua brancura aos outros e, sobretudo, a si mesmo. Então, essa equação que ele faz fica ilustrada dentro dessa perspectiva, né? Porque não é só os outros, não é, né? É o meio, é si mesmo e os outros, né? Verdade. Bom, e aí acho que isso conclui essa parte, né? Ele termina essa primeira parte do capítulo dizendo que o meio e a sociedade que são responsáveis por sua mistificação. Ou seja, então, claramente ele coloca na sociedade, no meio social, a origem para esse tipo de fenômeno. E aí isso reforça a tese central do que a gente chegou a ver logo no começo do livro, quando ele diz que para mudar, porque o objetivo dele era, de certa maneira, libertar o negro, libertar esse sujeito, né, que foi racializado, etc., desse complexo de inferioridade. Só que quando o Fanon coloca isso, ele diz, mas libertar, para realizar essa cura, vamos dizer assim, em termos psíquicos, é preciso antes transformar, ou ao mesmo tempo, né, transformar a sociedade. Ou seja, uma coisa está junto com a outra. E aqui dá para entender, né, por que ele está dizendo isso. Porque na medida em que é o meio social, essa cultura da superioridade, esse complexo da superioridade, se é ali que está a origem, né, desses complexos, desses problemas psíquicos, não faz sentido você querer produzir cura individualmente enquanto você tem um meio que está produzindo, né, incessantemente esse tipo de psique, né? Então você precisa de uma luta que é também social, né? Enfim, uma claramente associada à outra. A Tati levantou aí a mão, diga. Não estou te ouvindo não, Tati. Engraçado, parece que está ligado seu microfone, mas... Você vai entrar, sair e voltar, né? Beleza. Mas, enfim, então acho que é claro, né? Aqui ele não chega a desenvolver isso, mas na introdução do livro ele falava sobre isso de uma forma mais direta, mais clara. E a segunda parte do capítulo, diga, Márcio. Marco, eu acho... não, Tati voltou, deixa ela falar. Será que vocês estão me ouvindo agora? Agora foi. Gente, meu computador ele é sentimental. Então, é uma pergunta. Esses dias eu estava lendo um artigo das sociedades antigas e tal, e aí, dentro desse artigo, minimamente, o autor tratou da escravização de povos, né, pela Roma Antiga e tal. Aí, a conclusão do autor é que, tipo, o fato, né, dessa questão da racialidade existir é da sociedade. E a gente vê que em outras épocas, né, tiveram outros domínios, né? E aí eu quero perguntar, tanto para o Marcos, enquanto estudioso aí da filosofia e tal, quanto para a Márcia, estudiosa aí também, o que vocês acham disso? Porque, assim, eu não sei o que eu acho disso, assim, antecipando a minha ideia, eu não sei se, de fato, a gente pode comparar a escravidão vivida, assim, no Brasil e o processo dos negros aqui
com o processo vivenciado, por exemplo, na Roma Antiga, que, ao meu ver, minimamente, tá, gente? Eu não sei nada de filosofia, sou apenas uma leitora latino-americana sem dinheiro no banco. Então, eu não sei se compara, por exemplo, com a dominação dos povos, né? Porque a Roma Antiga tinha uma questão de dominar territorialmente, assim, enfim. Aí essa é a minha pergunta para os dois. Pois é, aqui tem um autor que eu recomendo para você, então, o próprio o Achille Mbembe, né? Ele tem vários textos em que ele claramente distingue a experiência da escravidão moderna de outras formas de escravidão, né? E a gente não pode confundir, de fato, não são coisas similares, assim. A gente usa a palavra escravo, parece que a gente está falando do mesmo tipo de experiência, mas são radicalmente diferentes, né? A escravidão moderna, no âmbito da plantation, né, que é essa empresa colonial, etc., ela é uma mistura de, vamos dizer assim, algo de longa data, que é a figura do escravo, que de fato existe várias versões dessa figura na antiguidade, diferentes povos, diferentes maneiras, mas é uma apropriação disso no seio de uma empresa capitalista, ou seja, a escravidão moderna aconteceu no meio do capitalismo. Isso muda radicalmente a natureza dessa escravidão. Para começar, a escravidão antiga, você não tinha um valor associado assim tão grande. Você não tinha um tráfico, né, negreiro para começar, né? Você não tinha essa apropriação do escravo como uma mão de obra numa empresa colonial, né, como foi a figura do negro aqui no Brasil, na América de uma maneira geral, né? Além disso, você tem outros elementos que tornam a escravidão moderna específica, que é esse elemento da racialização, né, que também não estava presente em outras formas de escravidão, né? Enfim, então, são experiências muito diferentes. E assim, uma coisa que... E eu acho que muitas vezes esse tipo de confusão é usada até para deslegitimar o que foi, né, a tragédia da escravidão moderna e o caráter muito mais, digamos assim, traumático dessa experiência em relação a outras experiências de escravidão no passado. Por quê? Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente ouve por aí são as pessoas que ficam dizendo que mas eram os próprios povos africanos que escravizavam uns aos outros, né? E, de fato, havia a escravidão, né, formas de escravidão dentro dos próprios povos africanos. E aí tinham povos que eram usados, e aí os europeus sempre souberam fazer isso, né, jogar os povos uns contra os outros, né? Os índios, né, foram usados aqui por portugueses, holandeses, franceses para fazer guerras uns contra os outros. A mesma coisa aconteceu na África, povos que já eram tradicionalmente rivais, né, inimigos, etc., foram utilizados uns contra os outros. E muitas vezes a captura, né, desses negros que vieram escravizados para a América eram feitos por próprios povos africanos que trabalhavam, né, para esses colonizadores europeus e tal. Mas aí aí isso é dito como se fosse assim, tá vendo? A culpa não é dos europeus, foram eles mesmos se escravizavam, eles mesmos tinham prática de escravidão entre si. Só que isso é confundir a natureza. Assim, uma coisa é fazer um escravo por meio, por exemplo, de uma guerra, né, como era uma forma tradicional antiga. Outra coisa é você capturar uma pessoa, mandar ela para uma plantation nas Antilhas ou no Brasil, para a pessoa ser explorada como uma mão de obra, né, no seio de... Uma coisa que eu lembrei também, Marco, você pode me consertar aí se eu estiver delirando, é que, tipo assim, ó, nessa época, a liberdade, aspas, de um escravo, ela era efetivamente uma liberdade. Tipo assim, ó, liberava a pessoa e ela vivia a vida normal. E o que não aconteceu, assim, né, que quando eu li esse artigo, eu fiquei, não sei se, tipo, eu posso comparar, ainda mais nesse ponto, né? Aí eu vou até pedir para a Márcia intervir aqui, porque eu pedi ela para falar, né, gente? Então... Não, você fez uma pergunta por último ainda, deixa o Marco responder. Pode falar, Marco. O que eu acho, Tati, assim, lógico que você pode pesquisar Mbembe, vai falar, né, assim, desenvolver bastante, mas tem um livrinho que ele foi até um pouquinho criticado, assim, porque por quem era o autor, né, ele é um jornalista, sei lá, historiador, chama Laurentino Gomes, e ele escreveu um livro chamado Escravidão. E aí, essa Escravidão tem volume 1, volume 2 e tal. E aí, no volume 1, já li
umas 3 vezes, assim, esse trecho, bem no início, ele vai falando, assim, dessa construção de como pessoas eram escravizadas, desde a época como uma palavra era tida como eslavo, então eram pessoas brancas, dos olhos azuis, e aí ele vai mostrando essa evolução com datas, sabe? Assim, é uma coisinha de 15 páginas. Se você quiser realmente, você me manda uma mensagem que eu tiro foto e te mando o PDF, né? Mas eu acho que é muito importante a gente perceber isso, e Marco, assim, foi muito perfeito na fala dele, porque quando a gente vai observar essa experiência no Brasil, no que diz respeito à deslegitimação, principalmente das lutas do movimento negro, e dessa não é um ressentimento, não, mas de como geralmente o movimento negro demonstra que todo o problema, não só do negro, mas da sociedade, começou com o movimento escravista e com o capitalismo e tudo mais, é essa argumentação de que na África se tinha escravos, ou que mesmo em Palmares as pessoas eram escravizadas e tudo mais, porque não se analisa qual era a dinâmica daquelas sociedades, né? Tem um documentário também que é muito didático, o primeiro episódio desse documentário chama Guerras do Brasil. E aí o primeiro episódio é o sobre a escravidão. E aí, lá nessa Guerra do Brasil, vários historiadores, arqueólogos, sei o quê, vão falando como se dava e como essa estrutura acontecia. E eles demonstram a diferença, inclusive, das pessoas que ficavam cativas dentro dos quilombos, dentro das estruturas de proteção dos escravizados, e a diferença disso, sabe? E, assim, eu acho que vale a pena se assistir, porque eles fazem um levantamento lá, assim, muito bom, muito didático, e eles ilustram, apresentam imagens e tal. Ah, você já viu, né? Pois é. Então, assim, tem essas diferenças que eu acho que é fundamental, mas que a gente não pode também deixar de associar que tudo é uma evolução da lógica escravista, né? Então, assim, essa ideia da forma como foi feita a escravização colonial por causa das plantations, não saiu do nada, a pessoa não sonhou um dia, vamos. Já tinha havido uma nominação de pessoas desde a Grécia, né? Assim, então, é importante ter isso em mente, que, na verdade, é um aprimoramento dessa tecnologia de violência, né? Exato. E, assim, só na minha opinião, assim, tratar escravo como sendo a mesma coisa, antigo, na América, na África, é tão grosseiro quanto você tomar, sei lá, a figura do trabalhador do campo como se fosse a mesma coisa, seja ele um servo, seja ele um trabalhador assalariado, são coisas completamente, né? Posso tentar complementar? Pode. Não, é porque, assim, na verdade, também, na época da Roma Antiga, aquela nação que ganhasse ou que perdesse, não, qualquer uma estava sujeito a ser escravizada pela outra. Então, tem esse elemento que diferencia também da escravidão moderna, né? Aqui não existe qualquer uma pode ser escravizada. Não, uma escraviza a outra. E lá, a que perdesse estava sujeita a isso. Verdade, pois é, não tinha essa marcação racializada, né, da figura do escravo, né? Qualquer indivíduo poderia ser escravo, uma dívida poderia te converter, né, te colocar numa condição de escravo, né? E esse é o maior problema, para que Hegel entrou nesse assunto, porque eu tenho a impressão que, assim, a noção de Hegel talvez estava muito mais aproximada da dinâmica de senhor e servo, da forma como ele fala, sabe, de reciprocidade, de reconhecimento, do que dentro da perspectiva, sabe, assim, para análise do evento da escravidão. Então, da escravidão colonial, como a gente teve, né? Então... E vamos dar um crédito a Hegel, né, que a teoria do reconhecimento não é uma teoria sobre os escravos, né, e senhores, no sentido de uma teoria para explicar o fenômeno da escravidão. Não é nada disso. É uma teoria, o livro inteiro, né, a Fenomenologia do Espírito, é uma história do processo da experiência da consciência, porque ele está interessado em entender e explicar o processo de constituição e de afirmação da consciência de si. E essa consciência, para se constituir a si mesma, ela passa pelo outro. Então, pelo reconhecimento do outro, né? E a partir do reconhecimento do outro, você passa... Então, assim, ele está falando de outra coisa, ele usa esses termos, né, senhor, escravo,
mas é para usar, ele usa para poder explicar uma dinâmica na constituição subjetiva, não é para falar... Eu achei muito nada a ver Fanon chamar Hegel na conversa. Não sei. Opa, é claro que Hegel é um etnocêntrico, tem várias outras passagens. Quando ele fala de arte, por exemplo, é um negócio assim, até difícil de ler os cursos de estética do Hegel, porque dá uma raiva, assim, os comentários que ele faz das artes, da arte oriental, da arte africana, da arte egípcia. É um cara assim, totalmente eurocêntrico, né, o pensamento dele. Ele tem várias expressões disso em diferentes momentos, mas aí, tentando... assim, entender um pouco melhor Hegel, a gente está falando de um alemão do início do século XIX, etc. Mas seja lá como for, né, se tem uma coisa que ele não fez foi se libertar desse ponto de vista europeu, né, esse modo de ver o mundo europeizado, né, que se vê como superior, etc. O Hegel expressa isso. Agora, eu acho injusto, na minha opinião, assim, considerar que a teoria do reconhecimento é uma teoria ela mesma racista, porque ele não está falando disso, ele está tratando da constituição e do processo de formação da consciência. Ele poderia ter usado termos que não confundissem ou não dessem ou que não fizessem referência à figura do escravo, etc., mas o que ele está querendo é mostrar que existe uma consciência que num certo sentido, tem uma relação de dependência em relação à outra, né? Ela é dominada por outra, essa que é uma relação de domínio, e ela precisa do reconhecimento da outra para poder se afirmar. Então, é esse tipo de relação. Isso não é uma relação de escravidão, perceba, é uma relação de domínio, né? De domínio e de afirmação de si, né? Ok, mas vamos lá, então, para essa parte do Hegel, então, que é a segunda parte do capítulo. Vamos tentar ir mais rápido aqui, até para a gente ir para as conclusões, que acho que é mais interessante a gente se deter lá. E aí, bom, ele começa, o Fanon, essa parte do texto, ele começa retomando os termos de Hegel, né? Ele cita Hegel e logo na sequência ele diz: o homem só é humano na medida em que busca se impor a outro homem, a fim de ser reconhecido por ele. Enquanto não for efetivamente reconhecido pelo outro, é esse outro que permanece o tema de sua ação. Então, essa é a condição do escravo, né? Ou seja, ele está o tempo inteiro, ele precisa do reconhecimento daquele que de certa maneira, né, o domina, porque enquanto ele não obtém esse reconhecimento, é como se a sua constituição, a sua ação é voltada para o reconhecimento desse outro, né? Ou seja, essa é um pouco a dinâmica desse sujeito inferiorizado, ou seja, ele é condenado a ficar o tempo inteiro tentando se mostrar, se valorizar para o olhar desse outro, para ser reconhecido enquanto humano. Vocês estão entendendo, né? É completamente diferente a experiência de um indivíduo que, vamos pensar aqui, a figura de uma criança, né? Uma criança, ela ainda é considerada alguém que não tem autonomia, etc., etc., mas aos poucos ela vai obtendo o reconhecimento do outro, que passa, num determinado momento, a reconhecê-la como uma pessoa plenamente capaz, adulta, etc., etc., né? Isso é uma conquista, né? Mas essa porta está sempre aberta para ela. É diferente de uma pessoa que o tempo inteiro é colocada numa relação de inferioridade, de impossibilidade, né, digamos assim, de ser reconhecida como humana por causa de um complexo de superioridade, porque vive numa sociedade racista, porque é sistematicamente colocado numa condição de sub-humanidade ou de inferioridade, né? E aí, por mais que essa pessoa faça provas, vamos dizer assim, ou ela apareça, ou ela se afirme, etc., parece que incessantemente ela continua presa nesse momento da afirmação e do reconhecimento do outro, né? Ela nunca obtém plenamente esse reconhecimento, ela nunca é plenamente vista como humana, né? Esse que é o problema, vamos dizer assim. E aí, enquanto ela não obtém isso, diz aqui o Fanon, é nesse outro que se condensa o sentido de sua vida, ou seja, ela fica vivendo a vida inteira em busca do reconhecimento do outro, né? E diz ele que o único meio de romper esse círculo infernal seria o quê? Restituir ao outro, pela mediação e pelo reconhecimento, a sua realidade humana. Mas o outro teria que operar a mesma operação, de maneira similar, ou seja, isso nunca vai ser unilateral, não é só o sujeito que está sendo inferiorizado, né, que vai se libertar sozinho, né? E aí entra uma dinâmica curiosa, uma sociedade racista é uma sociedade na qual inferiorizar aqueles que têm complexo de inferioridade, aqueles que têm um complexo de superioridade, de certa maneira precisam se libertar juntos desse ciclo infernal. Esse que é um pouco
da tese que ele está apresentando aqui. Não é à toa que, logo lá no começo do livro, ele diz que a transformação não passa só pelo negro, passa pelo branco, né? Ou seja, o branco também vive um complexo, né? Um complexo que o aprisiona, né? Ou seja, num ciclo infernal, né? Que é esse ciclo. É claro que cada um sente diferentemente, é completamente assimétrica a relação desses sujeitos, mas todos estão presos no círculo infernal de uma sociedade doentia, neurótica, né? E a libertação passa por romper isso, né? E o romper não é simplesmente o inferiorizado se ver como humano, é preciso que o outro também o reconheça. Esse é um dos pontos. Não estou querendo dizer que a libertação passa por uma espécie de alforria dos brancos, mas os brancos fazem parte de um processo de transformação social, eles fazem parte da construção desse complexo, né? E eles também são prisioneiros, em grande medida, desse tipo de sociedade doentia, eles reproduzem isso, né, incessantemente. Enfim, então aqui tem uma ideia interessante, né? Ou seja, de que isso não vai ser unilateral, né? E aí o processo todo de reconhecimento, ele nunca é unilateral, né? Ele tem sempre esse confronto, né, de duas consciências. Deixa eu ver o que mais. Quer comentar alguma coisa, Márcia? Não, tô com raiva. Brincadeira. O que eu acho, Marco, é que eu acho que é muito importante, assim, verificar, mesmo diante dessa construção que você já explicou bem, assim, e salva bastante aí o trabalho, mas eu acho que é difícil a gente ter essa conversa no que diz respeito à escravização e negro e tal, até a lógica de entender uma perspectiva de superioridade e tudo mais, eu acho ok, mas eu acho muito difícil falar sobre essa dinâmica de haver de precisar haver, porque esse reconhecimento da forma como está sendo colocado é de um para com o outro, ou seja, quase precisa de uma empatia, sabe? Quase precisa de uma noção da existência do outro, o que não havia nesse momento histórico escravista, principalmente para a população negra dos lugares que foram colonizados. Então, assim, é problemático demais. E eu acho assim, talvez eu estou avançando aqui na conversa, mas uma coisa que me deixa extremamente engasgada nessa parte de Fanon, de O Negro e Hegel, é na página 231, assim, quando vem falando que é como se o negro tivesse sido passivo nesse processo de libertação, né? Então, aí ele fala assim, mas o negro ignora o preço da liberdade, pois não lutou por ela. De tempos em tempos ele luta pela liberdade, pela justiça, no entanto se trata sempre de uma liberdade branca, de justiça branca. Isso é, valores excretados pelos senhores. Ok, esse trecho de ser uma liberdade branca, uma justiça branca, eu até ok, e isso inclusive justifique talvez a reprodução e a continuidade de tantas violências que a gente tem, principalmente institucionalmente, né? Mas quando a gente na frase anterior, quando fala que não existe, que o negro ignora o preço da liberdade, pois não lutou por ela, eu acho que assim, a gente pode listar, sabe? Haiti, Brasil, Estados Unidos, sabe? Assim, como que malês, cabanagem, gente, sabe assim, secessão, tanto movimento de luta por essa liberdade, e fora esses movimentos grandes, as insurreições que aconteciam, assim, sabe, e os pequenos movimentos de revolta mesmo, inclusive, por exemplo, uma coisa que parece banal, mas que demonstra isso, por exemplo, no Brasil, a questão do sincretismo religioso e como que isso se deu, sabe? Porque as pessoas não podiam exercer a fé ali, então vamos negociar, vamos colocar um santo aqui, vamos fingir que a gente tá cantando para ele, mas na verdade a gente está cantando para outro. Ou seja, uma perspectiva de a nossa liberdade é tão importante que nós vamos, inclusive, dar uma deschavada aqui, vamos colocar um santo dele aqui para fingir que nós... Sabe? Uma coisa assim... E aí isso me deixou bastante irritada. Eu entendo, mas assim, eu vou tentar dizer assim, como que eu li isso. Depois eu passo a falar para você, Tati, só para que é uma questão direta disso que ela acabou de falar, que é o seguinte, né? Primeiro, pelo que eu entendi, ele está falando da experiência do negro antiliano, né? Tanto que ele tem um momento aqui que ele diz assim, a experiência do negro nos Estados Unidos foi diferente,
né? Ali houve outra experiência. No caso do negro antiliano, ele está falando que houve aqui um decreto, uma proclamação de um decreto em 1848, né, que tem essa frase aqui, ó, nenhuma terra francesa pode mais possuir escravos, né? E a partir de então, houve uma espécie de fim da escravidão, uma libertação dessa população negra, só que isso teria sido recebido como se fosse como se viesse dos brancos, vamos dizer assim, como se fosse e aí a comparação que ele faz aqui é forte, né? É igual a figura do empregado doméstico que uma vez por ano pode participar da festa e dançar no salão nobre, etc, etc. Ele recebe esse convite, digamos assim. E aí ele sente como se, agora eu só aceito no salão, né? Digamos, mas peraí, você foi convidado um dia para ir para lá, etc. Você permanece na condição do inferiorizado, né? E é a mesma coisa em relação ao negro, que ele vai dizer na sequência isso, olha, houve essa, vamos dizer assim, esse branco, né, que disse agora acabou a escravidão, né? E o negro recebeu isso, né, como uma, digamos assim, então pronto, né, a gente está liberto e tal, só que ele diz, mas ele constata a todo momento que ele nunca é um igual, né, ou seja, que a diferença existe, que a inferioridade permanece, a inferiorização permanece, né? Então, esse indivíduo, ele fica em busca ainda, e aí esse que é o dilema, né, que eu acho que ele está querendo explicar, ele fica em busca do confronto, né? Ele precisa desse confronto para se libertar efetivamente, você está entendendo? Porque ele não viveu essa luta pelo reconhecimento a ponto de obter efetivamente o reconhecimento do outro. Antes que o reconhecimento do outro fosse obtido por meio da luta, foi concedido falsamente, né, de uma maneira falseada, digamos assim, a partir de uma pseudo-libertação. Então, ele não se libertou de fato, vamos dizer assim, isso não se libertou de fato porque isso só poderia ser obtido por meio do efetivo reconhecimento, resultado da luta por esse reconhecimento do outro. Então, eu entendo isso que você está falando, Marcos, desculpa te interromper. Não, pode terminar de falar. Enfim, então acho que essa experiência específica que ele está relatando no caso do negro antiliano, né? Mas eu concordo que da forma como foi apresentada aqui, formulada essas páginas, dá uma sensação muito ruim de que não houve luta efetiva, de que eles ficaram passivos ali, receberam sei lá, uma espécie de legal. Porque em todo lugar, Marco, no Brasil, há quem diga que foi a princesa Isabel, que estava boazinha, acordou, ai, que sono, vamos libertar você, sabe? Então, assim, essa percepção de que houve um decreto ou que alguém falou, isso é quase que uma experiência comum para também os lugares colonizados. Já dentro de uma mecânica mesmo, assim, de superioridade do branco mesmo, né? Assim, eu não estou falando da experiência antiliana, não conheço, mas eu acho muito pouco provável que a negada estava pacífica lá, sabe? Passou mas isso você está dizendo, Márcia, num certo sentido, você está concordando com o que ele está dizendo. Porque o que ele está dizendo é o seguinte, que o decreto não resolveu o problema da luta pelo reconhecimento, porque não foi um efetivo reconhecimento. E por isso, esse negro liberto pelo decreto, né, entre muitas aspas, ele permanece em busca do confronto, porque, afinal de contas, ele precisa, por meio da luta, obter o reconhecimento efetivo. Não vai ser por meio do decreto. É isso que ele está dizendo aqui. Né? No certo sentido, você está concordando com ele, que essa imagem de que a princesa Isabel libertou os negros, ela é falsa por vários motivos. Primeiro, porque houve luta, né, para começar. Né? Segundo, porque isso não libertou ninguém. Esse é o ponto. Né? E vai ser só por meio da luta que esse reconhecimento vai ser obtido. Então, num certo sentido, ele está dizendo um pouco isso que você está dizendo, olha, não adianta voltar lá para o decreto e achar que é por essa via, digamos assim, que o reconhecimento vai ser obtido. Isso não é um reconhecimento. Será que é um erro de tradução essa frase? Mas o negro ignora o preço da liberdade, pois não lutou por ela. Será que é? Você está lendo francês? Sim, não, eu estou lendo, essa tradução é isso mesmo, só que o contexto dessa frase, ele está falando do decreto, está falando que o branco, na condição de senhor, disse ao negro, de agora em diante você é livre. E aí, mas o negro ignora, ou seja, esse negro que foi colocado como livre por um decreto feito pelo branco, etc., ignora, digamos assim, o preço da liberdade, pois não lutou por ela, etc., etc. E aí ele fala, o negro, então, ele vai precisar o quê? Ainda ele permanece em busca do confronto. Isso que ele diz ali, o ex-escravo exige ter sua humanidade contestada, ele deseja uma luta, uma briga. Né? Mas é tarde demais, ou seja, por que é tarde demais? Parece que o branco
deixou de... falou assim, não, você é livre agora, a gente não precisa mais lutar, digamos assim. Só que o negro permanece nessa condição inferiorizada. Foi uma espécie de... É como se fosse uma guerra em que um dos lados da disputa dissesse, não tem mais guerra, só que você não conseguiu se libertar da condição, né, que te foi imposta, né? Então, parece que a situação, né, na página seguinte, ele diz isso, para o negro francês, a situação é intolerável. E ele, não tendo nunca certeza de que o branco considera como consciência em si para si, ou seja, como um humano, né, pleno, etc., ele estará livre, portanto, né, ele estará sempre preocupado em detectar a resistência, a oposição, a contestação. Parece que ele fica condenado agora a esse estado permanente aí, de buscar essa oposição, essa contestação. Enfim, mas eu concordo assim, que a formulação dá a entender, né, de que ele está dizendo que não houve luta, né, ou de que isso não foi obtido, né, ou que não houve mobilização, nada disso, né, que é claramente uma falsidade. E acho até estranho que ele efetivamente está dizendo isso, por isso que eu prefiro interpretar como se ele estivesse dizendo que houve um falso reconhecimento e que, portanto, esse negro permanece em busca do confronto, só que essa guerra é como se o branco deixasse de travar a guerra e ele fica sem o adversário que seria necessário, digamos assim, para efetivamente obter essa libertação. Ou pelo menos esse adversário vai aparecer de outras maneiras, não vai ser mais na via da escravidão, né? Vai ser outros direitos civis, por exemplo, outras conquistas. A Tati, vamos ouvir agora, né, o pessoal que levantou aí a mão. Então, eu queria colocar uma coisa aqui também, porque deu nessa fala, assim, deu meio que a ideia, que é mais ou menos o que a Márcia falou, da gente, né, aí, enquanto, sei lá, mulher branca, ter que, tipo, entender totalmente a condição da pessoa negra, ser complacente e, tipo, vamos ser livre. E eu acho que, embora eu seja a rainha da utopia, eu não sei se eu, Tatiana, acredito muito nisso, entendeu? Porque eu acho que, embora a gente tenha, né, formas de educação antirracista e tudo, eu acho que, às vezes, eu tinha um amigo que ele falava assim, o caos constrói. E é bem real isso, porque, às vezes, a situação sendo abrupta, né, ela constrói, ela dá uma consciência em alguém que, às vezes, não tinha pensado sobre isso. Então, quando a gente para e pensa, por exemplo, naqueles episódios dos Estados Unidos, né, que refletiram no mundo inteiro. Então, assim, será que as pessoas não aprenderam ainda sobre isso? Eu acho que as informações estão disponíveis até certo ponto. É claro que, tipo, não é todo mundo que tem o mesmo acesso à informação e tudo mais, mas hoje tem internet, pessoas que quiser hoje ela aprende. E, no entanto, a gente vê aí, por exemplo, principalmente o governo que a gente tem aí, com posicionamentos totalmente racistas, entendeu? Então, assim, será que realmente, até quando, então, que a população negra vai ficar sentada lá esperando a gente ter um senso, assim, uma iluminação divina para... Entendeu? Então, assim, e outra coisa, parte da ideia do igual demais, né? Será que, tipo, todo mundo vai ter que concordar com essa posição? Não é mais fácil, tipo assim, quem discorda ir para o lado da galera que já discorda e lutar contra isso do que ficar esperando todo mundo ser iluminado por um raio divino? Então, essa parte eu fiquei um pouco decepcionadinha com ele, confesso. Assim, só a Bruna levantou a mão também, mas só um comentário, assim, né? Eu acho que muito do que ele está dizendo aqui é muito mais, não uma crítica aos negros que não lutaram, ou que não teriam lutado, que não teriam obtido por meio da luta, né, a sua libertação, nem nada disso, mas muito mais uma constatação de que é só por meio da luta e dessa oposição e do efetivo reconhecimento que vai vir liberdade. Basicamente, essa é a tese. Né? Então, esses decretos, essas coisas, eles enganam e eles eliminam uma luta que é necessária, isso que ele está querendo dizer. Essa luta ela precisa ser travada.
E o problema é que ela parece ter se tornado impossível, mas é essa a luta que efetivamente precisa ser travada para que, de fato, a gente elimine o complexo de superioridade e tenha uma afirmação da humanidade plena, né, de todos, né, de todas. Enfim, então, é um pouco... É isso que ele está dizendo. Eu não vejo nisso que ele está dizendo aqui algo do tipo assim, não houve luta. Ele está dizendo o seguinte, olha, é só a luta, né? E se ela não aconteceu, é ela que tem que acontecer. E se houve uma suposta libertação que não foi por meio da luta, ela não é suficiente, ela não produz efetivo reconhecimento. Porque, afinal de contas, o branco que libertou os negros permanece com o complexo de superioridade. Não houve efetivo reconhecimento. Né? Bom, a Bruna está... Então, Marco, eu acho que o ponto é que ele foi infeliz, então, na escrita, sabe? Porque essa luta já tinha sido travada e ela é travada cotidianamente, assim. Eu acredito muito que, inclusive, os decretos, o direito, as leis, elas estão numa relação com a sociedade, com as lutas travadas, que eu não consigo acreditar, assim, não conheço nada das Antilhas, definitivamente nada da história, mas que tenha sido por bondade, como a Márcia trouxe, assim. Eu fiquei muito incomodada com essa parte, apesar dele trazer a ressalva dos Estados Unidos, que parece que era a única referência que ele tinha, ele trouxe de uma forma muito genérica, né? Assim, mas só um dado histórico importante, né? É claro que teve luta, né, de libertação negra nas Antilhas, mas por que a França libertou os negros e acabou com a escravidão em todas as colônias? Não foi só... claro que a luta negra aconteceu, mas tem um fator fundamental. Quem ganhava dinheiro com o tráfico negreiro era a Inglaterra, né? Eles estavam boicotando o negócio inglês, né? Ou seja, o branco francês, ao acabar com a escravidão para impedir um negócio lucrativo para a Inglaterra, que tipo de liberdade é esse que ele, sabe? Não, total, até porque, assim, ele parte de Marx, e o Marx vai falar que o trabalho assalariado nada mais é do que uma escravidão. Também, assim, né, os termos que o Marx usa, mas de outras formas, enfim, né, não é essa restrição da forma que eu falei aqui. Mas, ainda assim, eu achei um pouco problemático, e aí eu acho que ele deveria ter deixado mais claro que, de fato, o ponto é que a luta ela deve continuar a ser travada e que essa liberdade ela nada mais é do que uma liberdade fantasiosa, né, formal, enfim. Isso. A Sofia está com a mão levantada também. Eu concordo assim com a leitura do Marcos, e eu fiquei pensando em dois paralelos assim. Um é do Mbembe, quando ele vai falar sobre esse momento em que parece que a raça ela não existe mais, a ideia de raça biológica não existe mais, mas a ideia de raça continua existindo. Então é como se houvesse uma libertação, então não existe a ideia de raça, mas você sabe que ela continua existindo. E o outro paralelo que eu fiquei pensando é sobre a democracia racial brasileira, assim. É aquela ideia de combater o racismo dizendo que o racismo não existe. E aí o negro está liberto, então se o racismo não existe no Brasil, mas não, o negro não está liberto, porque é uma forma de combater o racismo negando a existência do racismo em si. Ótimo, eu gostei muito, Sofia. As duas comparações são muito boas. Percebam, tanto a teoria da miscigenação aqui no Brasil serviu para encobrir o racismo de fato que existia nesse país, como também, né, a outra, né, comparação, todas elas, né, usadas aqui, elas são mecanismos que não são libertação, percebam, são aprisionamento, é ilusão, né, é venda de ilusão. O decreto é a venda de uma ilusão, né? E na hora que essas coisas são feitas, por exemplo, a afirmação da miscigenação, né, o decreto, por aí vai, o que isso produz, digamos assim, no outro, é uma sensação de que acabou o confronto, mas e aí entra, né? Isso não foi obtido pela luta. Isso que é essa concessão, digamos assim, essa coisa que engana, né? Essa coisa que encobre, né? O que se obtém pela luta, o que se tenta obter pela luta é reconhecimento, não é um engodo, né? Enfim, então eu acho que a identificação disso como engodo, né? E um engodo que se nutre disso, né? De uma espécie da ideia de que isso foi concedido, né? Isso faz parte do engodo, inclusive, né? A salvadora, a princesa Isabel, né? Que liberta os negros e tal. Bom, a Ana Paula.
Eu só queria também completar o seguinte, eu não entendi, não sei se, eu acho que não entendi muito bem o que a Tati disse sobre a questão do conhecimento ou do desconhecimento sobre o que acontece, ou como que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, e separar as pessoas em grupo daquelas que conhecem e desconhecem. Porque eu não, acho que não sei se eu entendi, tá, Tati? Mas a questão que eu penso é o seguinte, ela é muito além de você saber o que é ou não racismo, porque ele é estrutural. Por exemplo, quando você vê pessoas assim, você não gosta do cabelo daquela pessoa. Não é que você não gosta, você tem um racismo, sabe, introjetado dentro de você. Então, assim, não é só saber. Por isso que eu penso, Tati, que não é só separar a sociedade entre aqueles que sabem, que conhecem e que não conhecem. É superar o racismo. Então, acho que a luta, essa luta constante e por vários instrumentos de marcar o lugar, de estar no lugar, ela faz parte, porque é heterogêneo, né? É uma situação muito heterogênea que ela precisa ser... não é heterogênea a palavra, mas ela é multifacetada, né? O racismo ele é multifacetado. Mas é isso. Não, mas o que eu falei foi exatamente isso, que o conhecimento está disponível e que eu acho que ele exatamente é utilizado como desconhecimento com uma forma de escapismo, porque ele rompe com o processo estrutural da sociedade. Se você romper com estigmas racistas, você vai ter que repensar toda a sua vida, desde trabalhos, posições sociais, o seu pensamento, né? Monitorar o seu pensamento, pensar a política criminal. Você vai romper com tantos aspectos que eu acho que é interessante manter, entendeu? Essa cadeia de sofrimento. Não que eu concorde com isso e nem que eu coadune com isso, mas eu acho que o conhecimento ele está disponível a todo momento, seja na internet, seja através de livros, e ainda que você converse com alguém. Só que às vezes, oportuno utilizar esses argumentos como forma de, aspas, desconhecimento para se manter na cadeia produtiva. Porque se eu for pensar no racismo, eu tenho que pensar, aí beleza, aí eu vou ter que tirar vadiagem, eu vou ter do sistema criminal, vou ter que pensar a política criminal, vou ter que pensar, poxa, por que eu tenho 80% da população carcerária negra? Por que no último boletim da Polícia Civil saiu que das vítimas de feminicídio, 70% eram mulheres negras, por exemplo? Vou ter que pensar sobre isso, entendeu? E dá trabalho estabelecer esse tipo de parâmetro. Então, assim, eu acho que esse argumento ele é utilizado para maquiar um oportunismo que a sociedade branca valoriza, assim, entendeu? Então, é fácil, né? Mas só, hein, Tati, se eu entendi bem a Ana, assim, o que eu acho que ela estava dizendo não é que não haja esse conhecimento disponível, nem que ele não seja necessário, mas que talvez tenha algo que ultrapassa, digamos assim, uma questão meramente racional, assim, de compreender o que está em jogo, né? Aliás, eu me lembrei muito de uma frase do Nietzsche, né, da Genealogia da Moral, quando ele diz que é preciso muito esforço, assim, na hora, quando a gente transforma nossos valores, nossas perspectivas e tal, depois de muito tempo a gente consegue, às vezes, ser capaz de pensar diferente, mas a gente precisa, depois de muito mais tempo ainda, para ser capaz de sentir diferente, né? Sentir é um negócio mais entranhado, né? Que parece que a gente precisa dar um tempo para que isso possa vir a se produzir de alguma maneira. Inclusive, assim, vamos entrar na conclusão, no primeiro parágrafo da conclusão, segundo, aliás, tem uma frase que eu acho que reforça isso que a Ana estava dizendo. O Fanon diz o seguinte: não levamos a ingenuidade ao ponto de acreditar que os apelos à razão ou ao respeito pelo ser humano podem mudar a realidade. Para o negro que trabalha nos canaviais de Le Robert, só existe uma solução: a luta, né? Enfim, então aqui, mais uma vez, né? Ou seja, não vão ser discursos iluminados, né? Livros, teses, enfim, sinto dizer isso aqui na academia, mas não vai ser o nosso trabalho que vai realizar isso, né? Vai ser a luta, né? Enfim, a solução passa por um outro tipo de envolvimento.
E é interessante ele dizer isso na conclusão, né? Porque, afinal de contas, isso aqui é um livro que se propunha a ser um trabalho acadêmico, né? Que ele depois foi rejeitado, ele acabou publicando fora, né, da academia, mas ele tem essa clareza, olha, eu não sou ingênuo a ponto de acreditar que vai ser por meio disso daqui que a gente vai efetivamente produzir. E, num certo sentido, a vida do Fanon é coerente com isso, né? É alguém que teve essa produção acadêmica, enfim, aliás, absolutamente espantosa pelo pouco tempo de vida que ele teve, ele morreu muito jovem, mas, para além disso, ele teve engajamento direto na luta, né, especialmente na Argélia, etc. Enfim, então, depois, na sequência dessa conclusão, uma outra frase interessante dele é assim: não nos ocorreria pedir a esses negros que corrigissem a visão que tem da história. Isso não muda nada de nada, né? Então, também, mais uma vez, não é o caso de ficar entrando nessa dinâmica de eles precisam entender sua história como se isso fosse suficiente para libertá-los de alguma forma, né? E aí ele parece que expressar um certo, não vou dizer desdém, não, mas uma certa percepção de que, olha, não vai ser a história que vai salvar a gente, né? Ele diz aqui, de forma alguma o passado será capaz de me guiar no presente, né? Ele diz isso na página 236. Ele diz assim: a descoberta da existência de uma civilização negra no século XV não me garante um certificado de humanidade. Ou seja, não adianta nada mostrar toda a grandeza da minha cultura, da história africana, da civilização negra, como se isso fosse como se eu fosse mostrar isso para o branco que tem um complexo de superioridade, ele olhasse e falasse: então tá, vocês são humanos igual eu. Não, isso não vai acontecer dessa maneira, não sei se está entendendo, não vai ser provando por A mais B que negros têm uma história, né, que eles têm uma grandeza, né, civilizacional. Não vai ser isso, né, que vai libertá-los, digamos assim. Bom, deixa eu ver o que mais que ele diz aqui na conclusão. Uma frase também forte na página 237, que ele diz assim: diante do branco, o negro tem um passado a valorizar, uma vingança a obter. E diante do negro, o branco contemporâneo sente a necessidade de evocar o período antropofágico, né? Então, você tem esse conflito, né, que permanece, né? De um lado, fazer todas essas associações que a gente viu aqui no livro de inferiorização do negro, né? E de outro lado, do lado do negro, essa tentativa de se valorizar, de mostrar para esse outro branco que se vê como superior, que não, eu sou igual, eu sou humano também, nós somos, também temos uma civilização grandiosa, por aí vai, né? E aqui, na página ainda 237, diz ele: serão desalienados negros e brancos que se recusarem a se deixarem enclausurar na torre substancializada do passado. Sou um ser humano e é todo o passado do mundo que tenho a resgatar. Não sou responsável apenas pela revolta do Santo Domingo. Aqui tem uma ideia, assim, que depois a gente pode conversar. Eu vi que alguém levantou a mão, abaixou. Bom, enfim, não vi quem que era, não deu tempo. Mas aqui tem parece assim, uma tese assim, que é apresentada na conclusão de que a ideia não é remeter a um passado glorioso, né, como se fosse um certificado de humanidade, né, e que, mais ainda, tentar se valorizar ou se afirmar por meio da recuperação desse passado, ou seja, retornar às raízes, digamos assim, voltar a esses, e tomar isso, que é parte da nossa história, como se fossem elementos que devem nos identificar hoje, né, com os quais devemos nos identificar permanentemente. Em outras palavras, a gente não está preso ao passado, ainda que tenhamos uma origem grandiosa, não é isso que nos define, ou seja, eu não estou preso a isso, né, não é isso que eu estou condenado a ser. Aí a frase no final da página 237, acho que é clara nesse sentido, o último parágrafo, ele diz assim: de modo algum devo me aferrar em reavivar uma civilização negra injustamente preterida.
eu não me torno um homem de nenhum passado. Não quero celebrar o passado à custa do meu presente e do meu futuro, né? Aqui, assim, se a gente for tentar situar essa frase do Fanon, acho que claramente é um diálogo crítico com o movimento da negritude, né? Que era um movimento negro importante, né? Que o próprio Aimé Césaire, de certa maneira, está ligado, e que tinha essa coisa de se interessar pela história, pela cultura africana, né? E por retomar esses elementos como elementos de afirmação, né, da cultura, enfim, da pessoa negra, e ele parece que está querendo dizer o seguinte: olha, assim, não que isso não seja interessante, não que isso não deva, esse estudo não deva ser feito, mas eu não quero celebrar meu passado à custa do meu presente e futuro, ou seja, ele está mais interessado naquilo que ele quer fazer de si mesmo, digamos assim, e não um projeto, digamos assim, de tentar recuperar algo que talvez tenha, e que provavelmente, certamente foi injustamente preterido, ignorado pelo branco europeu, mas eu não estou condenado a ser aquilo que eles não viram, digamos assim, aquilo que já foi. A Sofia levantou a mão, diga. Eu tinha levantado a mão antes, mas era para falar exatamente isso, assim, parece que ele está fazendo uma crítica, assim, ao movimento da negritude. E aí, é interessante que eu li nesse meio tempo, assim, o Negritude dos Sentidos, do Munanga, e aí ele fala uma coisa que parece que agora foi interessante, assim, para mim, porque ele tem um momento que ele fala que o movimento da negritude, ele não está buscando essa autodeterminação em relação ao outro, assim. Isso pareceu interessante agora, nesse momento que o Fanon está falando dessa negritude exatamente como uma negritude que busca esse reconhecimento em relação ao europeu, por exemplo. E aí eu achei interessante, não que eu bote fé, né? Eu nem boto, assim, mas ele traz esse aspecto, assim, de que não reconhecimento em relação ao branco. E é exatamente isso que o Fanon está falando nesse momento, assim. Microfone. Tá mudo. Esqueci de ligar. É curioso que nesse livro, Pele Negra, Máscaras Brancas, o Fanon tem uma relação meio oscilante com as teses do movimento da negritude, porque, por exemplo, na hora que ele vai falar lá da questão mais identitária e da necessidade de afirmar, de certa maneira, essa afirmação negra, etc., que ele vai dizer que é preciso passar, por isso que não dá para a gente abraçar uma tese universalista antes, né, digamos assim, de uma valorização, né, de uma certa origem, de uma certa comunidade identitária. Quando ele faz isso, ele se aproxima do pensamento da negritude, né? Ele cita, né, várias passagens, né, assim, de pensadores da negritude aqui e tal, de uma forma bastante, assim, aparentemente concordando com eles, né? Mas tem uma certa oscilação, né? Aqui, por exemplo, fica claro que, por exemplo, tem uma coisa que o Fanon parece valorizar muito, é essa retomada histórica de um passado negro, né? Isso não parece ser a via dele. Diga, Bruna. Uma coisa que eu achei interessante nessa conclusão foi ele se colocar, né, e falar que ele, enquanto médico, ele não pode apontar para os trabalhadores negros do porto, dos canaviais, e dizer o que eles devem, o que eles não devem fazer, assim. Eu achei bonito isso, sabe? Porque, assim, no ambiente acadêmico, hoje em dia, eu acho isso raro. Antigamente, eu acho que devia ser pior ainda, assim. Enfim, mas isso já imaginando, né? Verdade. E interessante você dizer isso, porque, de fato, isso era muito raro nessa época, que a gente está falando dos anos 50. E eu me lembro aqui das críticas que o Foucault faz, porque muitas vezes ele cita o Sartre, né, o Jean-Paul Sartre. E uma das críticas que o Foucault faz à figura do Sartre é que ele associa o Sartre a uma espécie de figura de intelectual, que ele chama de intelectual total, ou universal, que é aquele que se coloca numa posição meio de aquele que vê com mais clareza, digamos assim, aquele que é capaz de guiar as massas, digamos assim, de ver aquilo que ninguém está vendo, etc. E o Foucault problematiza isso, né, essa posição do intelectual. Aqui, claramente, o Fanon não se coloca nesse lugar, né? Ele está dizendo, olha, eu não sou aquele que vê mais claramente, que vai dizer para as pessoas o que elas devem fazer.
né? E, aliás, ele está, num certo sentido, dizendo assim, não vai ser por essa via puramente intelectual que vai vir, vai ser pela luta, e a luta envolve todos nós, né? Não vai ser por meio da história, não vai ser por meio da filosofia, né? Então, num certo sentido, ele é um intelectual anti-intelectual, vamos dizer assim, né? Um intelectual que reconhece os limites da sua própria arma, vamos dizer assim. A sua arma, o pensamento, o conhecimento, a erudição histórica, nada disso, né? Vai ser propriamente o caminho, vamos dizer assim, né? Não é isso que vai nos ensinar o que fazer. Bom, deixa eu ver se tem mais algum ponto que eu queria chamar a atenção dessa conclusão. Marco, você já percebeu, assim, não sei se é uma coincidência, eu estou tendo um delírio também, que todas as pessoas, assim, brilhantes, pelo menos as pessoas que eu acho brilhantes, tipo assim, incluindo Foucault, essas coisas assim, nunca se acham inteligentes o suficiente. E aí, às vezes, umas pessoas, assim, aleatórias se acham inteligentes. E eu fico num paradoxo, que é muito doido, né? Talvez o Sócrates lá atrás é que tenha razão, né? Que no final das contas é aquele que mais sabe, é aquele que se dá conta da sua própria ignorância, não é verdade? É aquele que, na hora que você começa a aprofundar uma coisa, a primeira coisa que você percebe é que você não sabe nada, né? Então, aquele que acha que sabe demais é porque ainda não saiu nem da superfície, né? A Sofia, diga. É mais um comentário meio pessoal, assim, sobre esse último capítulo, porque eu achei ele muito desesperador, no sentido de que tem uma coisa que eu sempre converso, assim, com os amigos próximos, assim, que são negros também, pesquisam relações raciais, é que sempre chega um momento que pessoas brancas que estudam, que leem sobre, como um coletivo que a gente faz parte, que demanda essas leituras, que existe uma barreira, assim. E o Fanon traz isso muito bem, assim, de que não tem como só recuperar ou partir da intencionalidade, da intelectualidade ou da razão para tentar combater, e sim da luta. Porque parece que não importa o quanto a pessoa leia ou quanto ela se aproxime das experiências, vai ter sempre uma barreira. E essa barreira parece que ela é absurda. Tanto é que tem um momento no livro que acho que é um dos mais marcantes para mim, que ele fala que a falta de intencionalidade do branco é o mais marcante assim, para o negro, é o mais humilhante para o negro. Eu acho que é nesse sentido assim, de que existe uma barreira que, quando você percebe ela, é muito absurdo, porque você está muito envolvido naquilo, você acha que vai ter um momento muito decisivo em que as coisas vão se transformar, mas é isso, assim, é sociogênese, tem um momento que não tem mais como ultrapassar essa barreira, assim. É muito sufocante, na verdade, mas era só uma posição pessoal, assim. Legal, Sofia. Aqui agora, esse finalzinho do livro, acho que a gente pode ler algumas passagens que eu achei muito bonitas, assim, realmente essas últimas páginas, essas últimas, 3, 4 páginas, são bem poéticas, e elas apontam para isso que tem a ver com o que a Sofia está falando, uma relação de engajamento vivido com esse tema, que não é uma coisa pensada, não é uma coisa que você resolveu pensar sobre, é uma coisa que você vive, né, se engaja, né, e tem uma relação diferente. Na página 238 para 239, esse parágrafo aqui é muito bonito, né, ele diz isso. Se em algum momento me surgiu a questão de ser efetivamente solidário com o passado específico, foi na medida em que me comprometi comigo mesmo e com o meu próximo a lutar por toda a minha existência e com todas as minhas forças para que nunca mais haja sobre a terra povos escravizados, né? Enfim, então, é um comprometimento mesmo, pessoal, existencial, né? E é por isso, né, que ele fala, foi isso que me fez, de certa maneira, fez surgir em mim ser solidário com o passado específico. Não porque ele estava reivindicando esse passado para si, mas é porque ele se solidarizou com a luta dos outros, vamos dizer assim, todos que estão vivendo essa experiência, né, da inferiorização, da escravidão. E ele diz na sequência, não é o mundo negro que dita minha conduta, minha pele negra não é depositária de valores específicos, né? Aqui é mais uma frase do Fanon que aponta para uma afirmação universalista, percebam? Ou seja, o negro não está obrigado a carregar uma espécie de sina, né? Um passado, uma obrigação de efetivar, né? Digamos assim, alguma coisa que já foi e que estaria arraigado na sua pele, né? Assim como qualquer ser humano, ele está ali, né? Podendo se inventar novamente, se reinventar, né? Ele é livre, né? Ou seja, ele não carrega esse peso, não, né? Enfim, então acho que isso é
uma afirmação também interessante. Depois ele diz aqui, será, né, a pergunta que ele faz ainda na 239, será que não tem mais nada a fazer nesta terra, além de vingar os negros do século XVII? Ou seja, será que é isso? Essa minha sina? Eu tenho que vingar esses negros que foram escravizados lá no século XVII? Deverei eu me questionar nessa terra que já tenta se esquivar a respeito do problema da verdade negra? Ou seja, vou ter que ficar insistentemente colocando essa questão. Eu, homem de cor, não tenho o direito de investigar em que medida a minha raça é superior ou inferior a outra raça. Eu, homem de cor, não tenho o direito de aspirar à cristalização no branco de uma culpa em relação ao passado da minha raça. Eu, homem de cor, não tenho o direito de me preocupar com os meios que me permitirão pisotear o orgulho do antigo senhor. Não tenho nem o direito nem o dever de exigir reparação pelos meus antepassados cativos. Não existe missão negra, não existe fardo branco. Né? Aqui tem uma tese que é bastante polêmica, aliás, né? Essa ideia de que ele não tem direito, né, de exigir reparação e nem haveria nenhum dever, né, por parte do branco de reparação. Assim, essa frase está solta aqui, né, mas assim, faz parecer, né, aquele discurso de que como se não houvesse, né, nenhum tipo de necessidade, ou enfim, não houvesse dever de reparação algum, né, agora cada um por si, né, acabou a escravidão, agora se vira aí e tal, e esses longos e longos séculos aí, como se isso não trouxesse efeito nenhum e tal. Mas, enfim, acho que a gente nem precisa entrar nesse ponto, mais uma frase que eu acho complicada do livro, né, mas essa última, de que não existe missão negra, eu acho isso interessante, né, ou seja, de que por mais que seja interessante problematizar a história negra, a origem, a cultura, tudo aquilo que foi ignorado, tudo aquilo que foi apagado, tudo aquilo que foi invisibilizado, tudo isso é interessante de ser conhecido, de ser estudado, de ser visto, né? Mas não existe uma missão, ou seja, ninguém está obrigado a ser aquilo. Nenhuma pessoa, em função da cor da sua pele, está obrigada a carregar uma espécie de missão. Né? Isso eu acho que é uma coisa curiosa, assim, por exemplo, como se um intelectual negro, por exemplo, isso é uma pergunta até que eu acho interessante, que a gente tem vários intelectuais aqui, né, pessoas da academia que são negros, né, que estão aqui no grupo. Será que existe essa obrigação por parte de um intelectual negro de tomar a questão racial como um tema direto do seu trabalho? Ou seja, ele é obrigado a falar sobre isso? Né? Enfim, não que eu não quisesse que todos fizessem ou falassem sobre isso, ou problematizassem isso, mas isso é uma missão, isso é uma obrigação, isso é um dever, né? Me parece que não, né? Ou seja, por que um intelectual branco não pode ser um físico que fala de partículas, por exemplo, e que é o tema da questão racial, ainda que o interesse não é um tema de pesquisa para ele, por exemplo, não é um tema sobre o qual ele se manifesta publicamente, não é? Ele tem o dever de fazer isso, a obrigação. Sofia, diga. Isso eu quis só comentar rapidamente, porque isso foi um grande dilema, assim, agora que eu estou caminhando para o fim da graduação, durante a graduação inteira, assim. Eu fui para várias áreas diferentes, mas chegou um momento que tinha uma lacuna tão absurda, assim, na forma de entender o racismo na sociologia, que parecia que não tinha escapatória, assim. E aí é muito absurdo eu estar estudando uma teoria e perceber que, sabe, a forma com que, ainda mais ciências sociais, assim, é a forma com que ela é atrasada, na verdade, mas a forma com que ela entende a sociedade brasileira e não consegue entender como o racismo estruturante dela é muito absurdo e parece que não tem como fugir, mas eu queria tanto pesquisar sobre qualquer outra coisa, assim, mas parece que ele foi tão constitutivo, o racismo é tão constitutivo de mim enquanto pessoa, e é tão constitutivo da sociedade brasileira, e é tão negligenciado que parece que não há caminho, mas é bastante violento, assim, eu ser encaminhada a estudar isso, assim. Pois é, assim, na sociologia eu concordo com você, Sofia, é difícil ignorar, assim, isso é tão marcante, né, tão significativo, que é possível que você não vai, pelo menos, deter um pouco sobre isso, né, mas a pergunta, assim, mais geral, ela permanece, né, ou seja, de que existiria esse dever, né, essa obrigação, essa missão, né, que marcaria todos os indivíduos. Bom, deixa eu ver o que mais.
Outra frase aqui no final que eu acho forte, diz ele: não tem o dever de ser isso ou aquilo. Né? Eu acho que esse aqui também é para se libertar dessa ideia de que, ser negro significa ser isso ou aquilo, né? Ou seja, significa abraçar essa origem ou ter esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, como se isso fosse impositivo, né? Digamos assim. Deixa eu ver o que mais. E aí ele diz: descubro-me um dia no mundo e reconheço a mim mesmo um único direito, o de exigir do outro um comportamento humano. Um único dever, o de nunca renunciar à minha liberdade por meio das minhas escolhas. Não quero ser vítima da farsa de um mundo negro. Minha vida não deve ser dedicada a fazer um balanço dos valores negros. Não existe um mundo branco, não existe uma ética branca, nem tampouco uma inteligência branca. O que existe de ambos os lados são homens que buscam. Não sou prisioneiro da história, não devo buscar nela o sentido do meu destino. Devo me lembrar a todo momento que o verdadeiro salto consiste em introduzir na existência a invenção. No mundo para onde estou indo, eu me crio incessantemente. Essa parte é muito bonita, né? E claramente é uma afirmação de uma liberdade radical por meio de todo ser humano, né? Branco ou negro, mas uma liberdade radical, ou seja, ninguém está condenado a carregar uma história de uma raça, de um povo, de uma civilização, uma vingança, ou seja lá o que for, né? Todos nós podemos, e esse é o nosso direito, digamos assim, mais profundo, digamos assim, nos reinventar incessantemente, nos produzir, né, incessantemente como humanos. Né? Eu acho que isso que é não ser, inclusive, não racializar, ou seja, não colocar ninguém num lugar específico em função de uma raça. Né? Ninguém tem lugar pré-determinado. Esse me parece que é o tipo de mensagem que ele está deixando aqui. Né? Seja lugar de superioridade, ninguém tem esse lugar. Né? Todo mundo pode se inventar de certa maneira. Bom, mas aqui no final ele encaminha, de certa maneira, essa ideia, né, de que também não se deve culpabilizar, né, os brancos, né, dizer aqui, buscarei por todos os meios incutir a culpa nas almas, né, ou seja, o branco de hoje deve ser responsabilizado pelos traficantes de escravos lá do século XVII, e ele diz: não tenho o direito de me deixar enredar pelas determinações do passado, não sou escravo da escravidão que desumanizou meus pais. Bom, aqui tem uma questão que eu acho que é uma distinção que talvez o Fanon não tenha feito aqui, né? Porque a questão não é culpabilizar no sentido de que o indivíduo branco hoje seja individualmente culpado pelos seus avós, bisavós, tataravós, escravistas, etc., né? Ou pelo tráfico negreiro, etc. Mas ele é um beneficiário, ele é alguém que ele é privilegiado por uma ordem que foi estabelecida baseada nessa escravidão, nesse tráfico, etc. Enquanto tal, ele precisa, obviamente, não se sentir culpado por isso, né, por uma história, né, que ultrapassa, etc., mas entender os efeitos que isso tem no mundo hoje, né, em que medida algumas reparações podem ser feitas para produzir um mundo mais igualitário. Então, acho que são coisas diferentes, percebe? Não é se sentir culpado, né, por um passado, né, do qual você, enfim, em certo sentido, você não participou diretamente daquilo, mas você herdou uma série de coisas. Né? Você é um beneficiário, de certa maneira, de uma série de injustiças, né? Então, acho que são coisas diferentes. Bom, e concluindo aqui no finalzinho, na página 241, ele continua com essa ideia de uma afirmação de uma liberdade radical. Não se deve tentar fixar o homem, pois seu destino é estar solto. A densidade da história não determina nenhum dos meus atos. Eu sou o meu próprio fundamento. E é indo além do dado histórico instrumental que inicio o ciclo da minha liberdade. Né? Então, claramente é uma tentativa de se libertar dessa carga histórica e de uma suposta
identidade negra que imporia, né, que estabeleceria uma espécie de missão. Agora você precisa fazer isso, né? Como se fosse uma ordem, né? Ok? E no final, assim, claramente o final do livro tem essa coisa de mais universalista, né? Ou seja, de olhar para um mundo sem raças e tal. Ele diz isso na última página aqui, 242. O negro não existe não mais que o branco. É claro que aqui ele está falando num sentido ontológico, né? Social é claro que existe, mas ontologicamente não existe. Ambos têm que se distanciar das vozes desumanas dos seus respectivos ancestrais, para que possa surgir uma autêntica comunicação. Antes de enveredar por uma voz positiva, cabe à liberdade um esforço prévio de desalienação. Então, perceba, ele está dizendo, olha, não há, né, raças, né, mas é claro que para a gente chegar nesse mundo sem raças, a gente vai passar por um processo prévio de desalienação, né? Então, isso vale para os dois lados, né? Se libertar, se distanciar dessas vozes desumanas dos seus respectivos ancestrais. E aí ele termina dizendo assim, superioridade, inferioridade, por que não tentar simplesmente tocar o outro, sentir o outro, revelar-me o outro? E aí depois, minha prece derradeira, ó meu corpo, faz sempre de mim um homem que questiona. Né? Enfim, então, claramente, assim, é um final bonito, né? Tem várias passagens, assim, bastante fortes, e que parece que ele quer, assim, reivindicar para todo ser humano um direito pleno de se reinventar incessantemente, de não carregar nenhum fardo, nenhuma missão em função da cor da pele ou da origem histórica, da origem étnica que ele tem, do grupo ao qual ele pertence. Isso não nos define no sentido de impor a nós uma espécie de modo de ser. Né? Como se a gente fosse obrigado a ter que recuperar algo, a se vingar de algo, a fazer alguma coisa porque eu sou assim, eu sou assado, eu sou brasileiro, eu sou negro, eu sou asiático, como se isso impusesse praticamente uma agenda, né? Ou seja, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que lutar, o que eu tenho que... as coisas que eu preciso recuperar e tal. Diga, Tati. Então, eu achei, sobre o final, né? Eu achei bonito, né? O tópico e tal. E massa, e é isso que a gente quer, né? Mas o que eu fiquei pensando, assim, sobre a minha ótica, né? Enquanto mulher, vamos supor, o patriarcado deixa de existir, todos vamos comemorar, né? Todos, mas, assim, deixam marcas, né? Assim, não dá para a pessoa sair na boa, assim, e falar, não, então, eu não sei como que também... Acho que essa proposta da reconstrução social e tal é muito massa, mas eu acho que, tipo assim, ela não apaga o que a gente vive, sabe? Assim, eu observo até nas minhas relações, assim, enquanto mulher, né? Numa questão enquanto mulher e homem, né? Que é meu centro de observação. Que às vezes a gente tem tantas marcas de tantas coisas que a gente vive na sociedade, que às vezes até quando você tem um tratamento, aspas, né, igual aí, é claro que nunca vai ser, né, mas tipo, que tem uma abertura e tal, você já passou por muitas coisas. Então, acho que igual mesmo é muito difícil ser, entendeu? Porque a minha visão é que, tipo assim, a gente já está marcado, entendeu? A gente não tem como a gente ficar na boa todo mundo, mas é minimizar as diferenças sempre, assim. É o que eu vejo, assim. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Mas o que ele está apontando é para um horizonte no qual o que se pretende, digamos assim, é um mundo sem raças, né? Que não haja brancos nem negros, né? Assim como se for pensar na relação entre os sexos, um mundo sem sexismo, né? Ou seja, que não haja um lugar específico em função do sexo, né?
E aí, essa pretensão, digamos assim, ele está reconhecendo, olha, tem todo um processo que precisa ser feito de desalienação, ou seja, isso não vai ser obtido. Não? A proposta dele, num certo sentido, não é negar que isso marcou, que isso marca as pessoas, que está arraigado, que isso é estrutural, não é negar nada disso. Nem é virar e falar assim, então agora vamos agir como se não existisse, como se não existissem raças, ou como se não existissem, enfim, machismo. Não se trata de agir como se não existisse, pelo contrário, se trata de lutar, de fazer isso aparecer, de reivindicar reconhecimentos, etc. Enfim, então, de forma nenhuma se trata de apagar isso, mas de manter esse horizonte de que, no certo sentido, ninguém carrega isso, ninguém está marcado por isso. A afirmação da humanidade é a afirmação desse outro lugar, no qual essas coisas não fazem sentido, essa que é a questão. Afirmar o humano não é afirmar o negro, o branco, a mulher, o homem, é afirmar alguém que pode se inventar incessantemente. Eu já penso o seguinte, sabe, Marco? Eu penso que para a gente repensar essas estruturas, a gente tem que polarizar de outro modo, assim. Tipo assim, eu acho que repensar essa lógica vai incluir, tipo, a gente ter, tipo, governantes negros, mulheres, tipo, vai ter que ter essa retomada de poder, porque senão eu acho que fica uma luta meio, assim, pelo que eu entendo... Isso é parte do processo, né, Tati? Isso é parte então... da desalienação, porque a pergunta é a seguinte, a partir do momento que o processo de desalienação se conclui, qual o sentido de manter essas exigências? Né? Por exemplo, por que a gente precisa de representatividade negra, se não porque existe inferiorização do negro? Se não existisse, não faria sentido. Enfim, então, na hora que você elimina os complexos de superioridade e inferioridade, essas políticas, elas perdem seu sentido. Né? Enfim. Mas você acha que isso é possível, tipo, eliminar a polarização? Assim, você está me perguntando se eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que não. Possível em que sentido? Assim, daqui 10, 20... 100... Porque assim, a ideia de poder, né, ela é... Mas aqui são duas coisas. Uma coisa é o ideal, vamos dizer assim, regulativo, aquilo que a gente afirma como humano. Outra coisa é o que eu acho que vai acontecer historicamente daqui 100, 200 anos. Né? Não vai acontecer, né? Pelo menos eu não acho, né? Se a pergunta é essa, né? Não, a pergunta foi essa, porque assim, eu gostei do final feliz, é um final que eu também, assim, eu quero que aconteça também, entendeu? Só que eu vejo, assim, dentro da minha lógica, que é a de gênero, né? Que eu acho que assim, se não tomar as lógicas de poder, eu acho que ninguém vai pensar sobre nada, não, entendeu? E assim, eu tenho uma percepção disso, assim, eu sou bastante Foucaultiano nesse ponto, assim, eu acho que as lutas são permanentes, não porque a gente vai ficar lutando pelas mesmas coisas, mas porque a gente vai emergir outras formas, outras assimetrias, outras lutas vão se fazer necessárias no futuro. Se não é relação branco-negro, se não é relação homem-mulher, vão ser outras relações com outros grupos, com outros indivíduos que vão ser classificados de outras maneiras, enfim, isso não vejo como um momento em que a coisa vai acabar, a necessidade da luta não vai mais existir, né, digamos assim, as assimetrias vão acabar todas elas. Me parece que se acaba com uma, emerge outra, né, então, se uma luta é superada, a outra nasce, né, enfim, então eu penso mais ou menos assim. O que não me deixa inerte no sentido, então também não vou lutar por mais nada, não, né, já que a gente nunca vai se libertar plenamente. Eu acho que existe uma noção fundamental para isso, que é o intolerável. O intolerável é aquilo que, mesmo que você não resolva todos os problemas e nem se liberte para sempre, isso é intolerável. Você precisa lutar contra isso. Né? Agora, pouco importa todo o resto. Isso não dá para tolerar. Quer dizer, tem que superar umas lutas que são básicas para passar para outros, e passar o catálogo, né? Agora já está muito antigo isso aí, vamos tipo assim, pode não dar nada, pode não mudar nada, mas isso eu acho interessante pensar, né? Que existe a noção do intolerável. Ok, gente. Finalizamos o Fanon, então, finalmente, após meses, né? Era para a gente ter terminado ano passado, mas as contingências aí atrasaram um pouco o nosso planejamento, mas aí semana que vem, finalmente, eu vi que a Márcia postou aqui no nosso chat. Valeu, mas peguem lá o texto a gente já tem os primeiros capítulos que foram disponibilizados em português. O livro, que é esse daqui, da Butler, infelizmente eu não tenho o PDF dele inteiro em português, eu só tenho esse livro aqui impresso,
E aqui em casa, aqui onde eu estou, aqui no Canadá, eu nem tenho scanner, mas já tem uma parte dele disponibilizada e tem um livro em inglês inteiro já disponível também. E aí a gente pode, em massa, depois fazer uma divulgaçãozinha novamente nas redes sociais, assim, só para convidar pessoas interessadas na leitura desse livro, já que a gente vai começar um livro novo de uma outra autora e tal. As pessoas que também quiserem entrar no grupo, seria interessante para a gente ler juntos esse novo trabalho da Judith Butler. Então, obviamente, todo mundo aqui está mais do que convidado a permanecer no grupo e participar dos debates aí a partir da semana que vem. É isso, né, gente? Vamos lá, cada um para a chuva, ou para a neve, para o calor ou para o frio. A gente vai sobrevivendo na medida do possível aí, gente. Um beijo para todas vocês aí. Bye, Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Valeu pelas discussões. valeu, Bruno. Bye, bye.